Olá, povo abençoado e amado do Deus Altíssimo. Grato por me receber mais uma vez através deste aparelho. Eu espero que o nosso conteúdo aqui sirva de edificação para a sua vida. E eu quero colocar você a par de algumas coisas bem importantes que estão programadas para as próximas semanas. Eu começo falando a respeito do seminário Rede Ministerial. Vai acontecer nos dias 6 e 13 de novembro, das 9 ao meio-dia. Serão 3 horas no dia 6, primeiro domingo, e outras 3 horas no dia 13, segundo domingo. Como você lê no slide ao lado aqui, este seminário é essencial para todos os que querem descobrir seu significativo lugar de serviço no corpo de Cristo. Por que essa descoberta é importante? Porque este é o nosso jeito de ser igreja. Em outras palavras, uma vez que nós não temos eleições, cada um se engaja nos ministérios existentes de acordo com o seu perfil. E a rede ministerial é a estratégia que nós temos para ajudar você a se autodescobrir e depois, através de uma assessoria, você pode então se engajar em um dos ministérios existentes, ou quem sabe, não é? Até criar um ministério, se não houver algo parecido com o que Deus quer usar você, tá bom? Então você precisa fazer a sua inscrição até o dia 1º de novembro, por um link que nós já enviamos, mas vamos enviar novamente para você poder se inscrever e nos ajudar a providenciar o que é necessário, ok? O custo terá o curso terá um custo de R$30 por pessoa, o que vai incluir a apostila, um teste que nós vamos mandar para você através da planilha Excel e os coffee breaks nos 2 dias, tá? E se você conhece pessoas que não são da PIBG e que queiram fazer, repasse essa informação. O link que nós te encaminharemos, você encaminha para essa pessoa e quem sabe você vai ajudar alguém a se encontrar, né, em termos de ministério para o corpo de Cristo. Uma outra informação importante é que o Ministério 50+, no mês de novembro, terá 2 atividades. Uma delas no dia 12 de novembro, é uma oficina de artesanato a partir das 15 horas. E no dia 26 de novembro, uma excursão para Campos do Jordão. A saída é aqui na frente da igreja, às 5h30, e a chegada prevista para as 22 horas. Para esta excursão, você tem que agir rápido, então procure o Jefferson ou alguém do ministério para fazer a inscrição, obter maiores informações. O Marmita Solidária é um ministério liderado pelo irmão Paulo, está ativo e você pode cooperar doando alguma destas coisas que aparece aqui na lista ou mesmo dinheiro transferindo diretamente para Mirley através do Pix, que também aparece o número aqui, tá? Nós teremos um encontro de liderança, o 4º encontro que acontecerá, o 4º encontro de 2022, que acontecerá no dia 19 de novembro, das 8h30 às 12h30, começa com um café e encerra com um almoço, tá? E vai ser um tempo importante para nós fazermos algumas avaliações e também traçarmos planos para 2023, incluindo o orçamento. Vamos apresentar uma prévia do orçamento que deverá depois seguir para a igreja aprovar. São esperados os presbíteros, diretores, membros do conselho fiscal, líderes de ministério, líderes de grupos familiares. É um tempo de comunhão, mas é um tempo também da gente se preparar para o próximo ano. E se você não faz parte de nenhum desses grupos, mas quer conhecer a PIBG, a forma como ela se organiza, se administra, decide as coisas, então você deve acionar a nossa secretaria e falar do seu interesse, tá bom? O Ministério de Aconselhamento da Igreja vai promover um treinamento para pessoas interessadas em se envolver com este ministério. Será no dia 26/11, um sábado, das 8 às 18h30 horas.
Temos um pouco de tempo e ainda falaremos sobre isso em outros momentos, tá bom? Então é isso aí, para começar. Vamos então para as demais partes que nós preparamos para esse encontro. Olá, irmãos e amigos, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Seguimos então aqui na nossa série, aprendendo mais sobre Jesus, sobre aquilo que Ele nos ensinou. E eu quero convidar você a cantar comigo, que Ele é a luz deste mundo e que nós nunca saberemos, sentiremos de verdade o preço que foi pago por nós. Cante assim comigo, ó. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Erga sua voz onde você estiver e diga assim, ó: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, amém. Ele é digno e pagou o preço por nós. Ensinos essenciais de Jesus. Este é o tema geral que estou abordando no momento e que irá até o final de novembro. No encontro anterior, abordei o ensino de Jesus a respeito do caminho. Hoje eu quero abordar a questão do preço. Os demais subtemas desta série aparecem ao lado aqui. A responsabilidade, o juízo, o reino, a fé e a igreja. Destaco o fato de que estes ensinos são encontrados nos evangelhos. E o que são os evangelhos? São os livros escritos pelos discípulos imediatos de Jesus. Eles têm datas variando entre 45 e 65 da nossa era, da era cristã. Esses discípulos conviveram com Jesus de forma muito estreita, ouviram seus ensinos, viram seus milagres em primeira mão, participaram dos seus sofrimentos, da sua morte, bem como testemunharam
a sua ressurreição. Estes discípulos sentiram uma necessidade de registrar os fatos, as palavras de Jesus, por variadas razões, né? E devemos dar graças a Deus porque isso aconteceu. Porque eles sentiram esta necessidade, hoje nós temos como entrar em contato com os fatos relacionados a Jesus e também os ensinos dele, o que nos dá bastante segurança a respeito do nosso Senhor, do nosso Mestre, Jesus Cristo. Nós vamos considerar no encontro de hoje o ensino de Jesus quanto ao preço que deve-se pagar para ser um discípulo dele. Há um preço a ser pago. Eu não serei extensivo resgatando muitas passagens, mas eu quero me basear numa passagem que está em Mateus 16, 24. Esta passagem diz o seguinte, palavras de Jesus: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Objetivamente, eu quero destacar os preços mencionados por Jesus nesta passagem, sendo o primeiro deles negar-se a si mesmo. Este é um preço alto e é talvez um grande obstáculo para qualquer pessoa se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Essa história de negar-se a si mesmo é complicada de entender e de viver. Via de regra, o que o nosso ego quer não é o negar-se, e sim o afirmar-se, o prevalecer, o fazer a vontade própria. Eu tenho atendido muitas pessoas em aconselhamento. E boa parte dessas pessoas vem para o aconselhamento porque estão enfrentando problemas. E boa parte dos problemas que essas pessoas estão enfrentando são resultantes da necessidade que elas têm de prevalecer ou controlar a dificuldade ou de não conseguir ceder, não conseguir abrir mão das coisas. Alguns exemplos. Esposas querem prevalecer na relação com os maridos e vice-versa. O filho quer prevalecer na relação com os pais. O empregado quer prevalecer na relação com o gerente ou com o patrão. O ego, na verdade, não age pela submissão. Ele age muitas vezes pela busca da vingança quando se sente enganado, clama por retaliação quando se sente injustiçado, brada em defesa própria quando sente que pode perder 1 centímetro daquilo que conquistou. No discurso, uma pessoa pode ser compreensível, amável, cordata, mas se alguém pisa no calo dela ou exige além daquilo que a pessoa considera razoável, ou cobra algo que ela considera indevido, ou pega algo que ela considera como direito dela, ou deixa de dar a ela a atenção que ela acha que merece, um leão é despertado. E mesmo pessoas muito simples, pacatas, mansas, se tornam agressivas em defesa do ego, em defesa do direito próprio. Dessa forma, o negar-se, o abrir mão, o mortificar o desejo próprio é uma exigência muito difícil de atender, mesmo vindo da parte do Filho de Deus. E a consequência disso? A consequência é que entrar para o discipulado de Jesus é porta estreita. E poucas pessoas têm condições de entender e de atender esse requisito. Ou, conforme o texto que nós estamos usando, né, a palavra que nós estamos usando, poucos têm disposição para pagar este preço. Ouça, se alguém quer realmente ser discípulo de Jesus, deve matricular-se na disciplina do negar-se, do abrir mão, do sair do controle e entregar-se a Jesus para fazer a vontade dele e não a própria vontade. Então esse é um preço alto, que nós precisamos compreender e
trabalhar essa disposição de pagar esse preço. O versículo que estamos usando também fala de um outro preço, que é de tomar a cruz. Isso é algo difícil de compreender também. E depois de compreender, é difícil de colocar em prática. De forma geral, as pessoas querem distância da cruz. De forma geral, as pessoas não suportam a ideia de sofrimento, de dor. O que via de regra as pessoas estão procurando? As pessoas estão procurando felicidade, satisfação, paz, saúde, alegria, harmonia, sucesso no amor. Não, as pessoas não estão procurando cruz. Intencionalmente, as pessoas não querem entrar em processos que podem resultar em sacrifício, em abnegação, em doação, em investimento de tempo em pessoas ou em causas. Intencionalmente, as pessoas querem tomar outras coisas. O vinho, a carreirinha, o avião, o transatlântico, o ônibus executivo, o trem da alegria, o caminho mais curto para o sucesso. É isso que as pessoas querem. Não cruz. Cruz? Que história é essa? Tô fora. Eu acho que esse é o sentimento ou o pensamento de muitas pessoas. Sofrer por Cristo e sua causa, sofrer por estar comprometido com os princípios do reino, sofrer por defender valores bíblicos e cristãos, sofrer nas empreitadas indicadas por Jesus, isso não é o perfil da maioria das pessoas. E muitos cristãos, ou ditos cristãos, também não estão dispostos a pagar esse preço. Agora, por conta do desejo de prevalecer, né, o ego, muitas vezes a posição, o status, a condição econômica ou social, por conta de prevalecer isto, as pessoas optam por um discipulado light, um comprometimento rasteiro, superficial, com a igreja, com a instituição muitas vezes, mas não com Cristo e com o seu reino. E muitas vezes nem isso, não é? Qual é a cruz que você carrega? É claro que muitos cristãos estão sofrendo. Não somos românticos, né? Dizer, o cristão não sofre. Sim, o cristão sofre. Eu tenho certeza que cada pessoa que está me ouvindo está passando por algum tipo de sofrimento. Eu acredito, no entanto, que, com raras exceções, não é sofrimento por causa de Cristo e nem pela causa de Cristo. Eu acredito que a maior parte das pessoas estão passando por sofrimento por causa do ego que foi ferido, por causa da posição que foi ameaçada, por causa da saúde que está debilitada, por causa da atenção não recebida, da iniciativa que foi frustrada, do negócio que não foi concretizado, da paixão que não foi correspondido, do filho desmiolado, né, que não ouve a voz dos pais. Mas isso não é a cruz a qual Cristo faz referência. Ele se refere àquela cruz, ou sofrimento, ou dor, que é resultante do compromisso com Ele. É o sacrifício que a pessoa se dispõe a fazer por causa do compromisso com Cristo e a sua causa. É claro que isso pode envolver recursos financeiros, não do que sobra, mas daquele que você poderia usar para atender necessidades pessoais. Esse sofrimento pode implicar em tempo, um tempo que poderia ser usado para você descansar ou se recriar, mas que você voluntariamente entrega para abençoar outras pessoas no nome de Cristo e para a glória dele. Este sofrimento, ou esta cruz, é uma espécie de sacrifício que gera para você consequências, às vezes consequências do tipo perder o emprego. Por quê? Porque você se nega a cooperar com a corrupção, a corroborar com meios ilícitos, né? E por amor a Cristo, então você se posiciona
E aí você é preterido, já vi pessoas sendo demitidas por se posicionarem. Essa é a cruz da qual Cristo está falando. Este sacrifício pode ocorrer quando você, por amor a Cristo, engole a seco uma determinada zombaria, ou piadinha, ou tirada de sarro, não porque o seu time perdeu, mas porque você decidiu ficar firme num determinado princípio bíblico. Esse sacrifício pode ser a sua determinação em estender o perdão sincero pela 10ª vez para alguém que pisou no seu calo, falhou com você, tripudiou sobre você. Há um sofrimento ao estender o perdão? Sem dúvida há. Estender o perdão implica em autonegação, não é? Enfim, seja honesto. Você tem disposição para pagar este preço do qual estamos falando aqui? Vamos avançar. Há mais um preço no versículo que nós mencionamos, há um preço alistado ali, que é o de seguir a Ele. O que será que Jesus queria dizer, siga-me? Isso pode tomar diferentes conotações, né? Para os discípulos imediatos, isto é, aqueles que estavam ouvindo Jesus em primeira mão ali, poderia ter o sentido literal, né? O que é que significa ter o sentido literal? Andar com ele pelas estradas poeirentas da Palestina, deitar nos mesmos lugares que ele, e Jesus alertou, né? O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, então imagino que eles muitas vezes não tinham lugar para deitar, né? Deitaram na beira de rio, deitaram próximo a uma estrada, deitaram, enfim, comer as mesmas comidas que ele. Ainda bem que Jesus sabia multiplicar as coisas, né? Mas pode bem ser que houve momentos de dificuldade quanto a isso. Pode bem ser que isso também signifique, né, para os discípulos imediato, ouvir os ensinos nas mais diversas oportunidades. Olha que coisa maravilhosa. Ver os atos poderosos de Jesus, vivenciar as consequências imediatas disso na vida das pessoas. Você já imaginou? Jesus diz assim, olha, pega a tua cama e vai embora para um aleijado, e você que conhecia o aleijado, ver aquilo tudo e experimentar aquela sensação maravilhosa, deve ter sido uma coisa... Enfim, talvez para os discípulos imediatos significasse desfrutar da prazerosa alegria de ver um pecador se arrependendo e se prontificando doar os seus bens, como aconteceu no caso de Zaqueu. A bênção de ser por ele repreendido. Opa, peraí, isso não gostei muito, não. Ser repreendido por Jesus, já pensou nisso? O Filho de Deus encarnado, é claro que muitas pessoas não tinham assimilado essa ideia ainda, mas passados os eventos, né, da morte e ressurreição, eu fui repreendido por Jesus, que coisa maravilhosa. Quem sabe, né, a possibilidade, os discípulos imediatos passaram por isso, ser caluniado, perseguido, porque você fazia parte do grupo. Ou então a angústia de alguns minutos que separavam, né, uma ordem e a concretização da mesma, como naquele caso lá, Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e diz, Lázaro, sai para fora. Você imagina a tensão disso e de repente a alegria que tomou conta daquelas pessoas. Então, ser um discípulo imediato de Jesus, seguir a Jesus, pode ter essas implicações, né? Pôde ter estas implicações. Mas seguir a Jesus nos dias dele, com certeza, foi uma grande aventura. Agora, e para nós hoje? Para nós hoje, assim como aconteceu para os discípulos lá, seguir a Jesus não significava ou não significa uma ligação com a instituição chamada igreja. Eu quero explicar isso para você, tá? Esse é um ponto que, para mim, precisa ser analisado com carinho, pois pode fazer toda a diferença.
É do conhecimento de todos que Jesus inaugurou a igreja. No entanto, os discípulos imediatos não foram desafiados quanto a fazer parte da igreja. O convite que Jesus fazia não era: venha fazer parte da minha igreja. O convite era: siga-me. O convite não era para entrar numa instituição ou organização, e sim para ter um relacionamento pessoal com Ele. O convite de Jesus era: venha andar comigo, venha aprender de mim, venha se surpreender com as coisas que eu digo e as coisas que eu faço. Esse era o convite de Jesus. E eu creio, honestamente, que o convite continua sendo o mesmo. Embora Jesus seja o criador da igreja e queira que os seus discípulos vivam em conexão com a igreja, o convite que ele faz é: siga-me, ande comigo. Infelizmente, tenho me deparado com pessoas que não compreendem esta exigência de Jesus. Confundem as coisas. Pensam que por estarem ligados a uma instituição já estão fazendo tudo o que é necessário. E se esquecem de que o importante, acima da ligação com a igreja, está o relacionamento com Jesus. Ouça com atenção. A exigência que Jesus faz é para um relacionamento com Ele, um relacionamento pessoal. Siga-me. Esta é a exigência dele. E a igreja? Bem, a igreja ajudará nesse caminhar. A igreja abrirá oportunidades para você exercer os dons que o próprio Jesus te dá. A igreja é refúgio e proteção para os discípulos de Jesus. Na comunhão com os demais discípulos, você encontra segurança, você encontra apoio. A igreja contribui para que você se mantenha na rota, muitas vezes através da disciplina. Mas não confunda as coisas. Fazer parte da igreja e não buscar relacionamento pessoal com Jesus torna você um bom religioso, mas não um bom discípulo de Jesus. Jesus está convidando você para um relacionamento, uma aventura com Ele e não para uma adequação às regras ou à liturgia da igreja. Eu espero que você esteja me entendendo, né? Eu sou 100% Jesus e sou também 100% igreja. Mas eu tenho grande preocupação quanto à confusão e o engano que isso pode gerar na cabeça das pessoas. Espero que você tenha me compreendido. Bem, assim como Jesus fez enquanto andou, hoje também ele convida as pessoas para se relacionarem com ele. As suas exigências mínimas, de acordo com Mateus 16, 24, ou seja, o preço que deve ser pago para seguir a Jesus, está alistado aí. Negar-se a si mesmo. Assim, ouça, se você quiser realmente ser um discípulo de Jesus, deve matricular-se na disciplina do negar-se, do abrir mão, do sair do controle e entregar-se e entregar os seus cuidados a Jesus, para fazer a vontade dele e não a sua própria vontade. Deve também tomar a sua cruz. Ouça, se quiser ser um discípulo de Jesus, deve tomar a cruz resultante do compromisso com ele. É uma disposição para sofrer, se preciso for, pela pessoa dele, pela causa dele. E seguir a Jesus. Esse é o terceiro preço deste versículo aí. Assim, ouça, se você quiser ser um discípulo de Jesus, deve entrar de cabeça, isto é, intencionalmente, num relacionamento pessoal com Ele. A igreja vai ajudar você nesse relacionamento, mas jamais a igreja substituirá Jesus num relacionamento. Na igreja você vem para relacionar-se com outros discípulos de Jesus. Eu quero encerrar essa reflexão apresentando para você alguns questionamentos. Eles aparecem aqui ao lado, né? O primeiro é: como é que você avalia se o custo que você tem pago? Né? Na verdade, a pergunta é: você avalia que tem pago o preço de seguir a Jesus?
Está matriculado e caminhando bem na escola do negar-se? Tem tomado a cruz resultante do compromisso com Jesus? Está sofrendo com perseverança pelo fato de ser um seguidor dele? Propositalmente você tem procurado seguir a Jesus, estreitando o relacionamento com ele? Esse estreitamento do relacionamento com Jesus tem a ver com ouvir as palavras dele e colocar em prática as palavras dele a cada dia. Jesus não precisa de admiradores. Jesus quer discípulos verdadeiros e comprometidos. Então pense sobre isso por um instante e, se Deus tocar em seu coração quanto a um comprometimento maior com Jesus, receba esse toque como uma expressão do amor, do carinho, do Espírito Santo para com a sua vida e caminhe na direção de pagar o preço, pois isto será altamente recompensador. Este é um investimento que vale a pena. Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para o nosso tempo de oração pelos pedidos e também pelos agradecimentos que nos chegaram. A Cláudia Espósito continua pedindo oração por libertação de depressão profunda para Ana Paula. A Lloyd pede oração por sua viagem a Caxias do Sul para participar do Retiro e Congresso Nacional do Rever. Que Deus guarde sua viagem e sua casa. A Rosa Lemos pede oração por sua saúde, está com crise de asma e continua pedindo pelo Anderson, esposo de sua sobrinha que está com câncer. A Sandra Sanches pede oração por sua filha Caroline, para que ela volte aos caminhos do Senhor. A Thaís Salles agradece pelo nascimento de seu filho Gabriel e pede por sabedoria e renovo para ela e Felipe no cuidado com ele. A Caroline Silva pede oração por sua tia que está doente. O Moisés pede oração por suas cunhadas Nair, com problemas de saúde e relacionamento familiar, e Hilda, com problemas no relacionamento com o filho. A Marinalva Santos pede oração por sua sogra Denise, no início do tratamento contra um câncer. O Marcelo Batista agradece pelo cuidado de Deus para com ele, sua empresa e sua família. Ele pede oração pela saúde de sua esposa Elaine, que tem um tumor no intestino. Também pede por seus filhos Alejandro e Sofia, para que retornem aos caminhos do Senhor. Também pede por sua vida. Oremos, vamos colocar diante do Senhor esses pedidos e esses agradecimentos. Pai, queremos colocar-nos diante do Senhor, sabendo que o melhor lugar para estar é na Tua presença, sabendo que o melhor lugar para estar é prostrado diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor cada um desses pedidos e também agradecimentos, Pai. Clamamos a Ti pela vida da Ana Paula, que tem enfrentado essa depressão profunda, que o Senhor tire ela dessa condição em nome de Jesus, ó Pai. Nós já estamos orando aqui semana após semana pela vida da Ana Paula, pela vida do marido dela, que o Senhor cuide deles, que o Senhor faça com que a Ana Paula se levante daquela cama, que ela tenha um renovo de vida em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor pela vida da Lloyd, por essa viagem que ela irá fazer a Caxias do Sul, para participar do Retiro e também do Congresso Nacional do Rever. Que o Senhor guarde, que o Senhor a livre do mal, que o Senhor seja com ela na viagem. Também te pedimos pela casa dela, te pedimos pelo Tito que fica, que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe, Pai. Clamamos ao Senhor pela saúde da Rosa Lemos, que está com crise de asma, que em nome de Jesus o Senhor ministre cura da parte do Senhor, Pai. E também te pedimos, continuamos te pedindo pela vida do Anderson, Deus, esposo da sua sobrinha que está com câncer. Deus, cuida do Anderson, fortalece ele, ministra cura na vida do Anderson também, ó Pai, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor pela vida da Carol, Pai, a Caroline, filha da Sandra Sanches, para que ela volte aos caminhos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o seu Espírito toque no coração, na mente dela e atraia ela para o Senhor, ó Deus.
Em nome de Jesus, que ela retorne aos seus caminhos, que é o lugar de onde ela jamais deveria ter saído, Pai. Louvamos ao Senhor pelo nascimento do Gabriel, filho da Thaís e também do Felipe, Pai. Louvamos ao Senhor, porque o Gabriel está aí, nasceu com saúde, trazendo muita alegria para toda a família, com certeza, Pai. E clamamos a Ti que, em nome de Jesus, o Senhor dê sabedoria e renovo, tanto para a Thaís quanto para o Felipe, em relação aos cuidados com o Gabriel, Pai. Que o Senhor ministre graça sobre eles, que o Senhor os abençoe e que eles sejam canais de bênção do Senhor para a vida do Gabriel. Restaura, renova, Pai, em nome de Jesus. Cuida da disposição deles, Deus. Muitas vezes, nesses primeiros momentos, o bebê, alguns não dormem direito e com isso os pais também não. Que o Senhor possa os ajudar, se for esse o caso, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor pela tia da Caroline Silva, que está doente, que o Senhor cuide dela, que o Senhor abençoe e que o Senhor ministre cura, Pai. Também te pedimos pelas cunhadas do Moisés, Anair, com problemas de saúde, problemas no relacionamento familiar, que o Senhor cuide, que o Senhor dê a solução para os problemas que ela tem enfrentado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Também te pedimos pela Hilda, com problemas no relacionamento com o filho, Deus, ministra ali na vida dela, na vida do filho, dá solução para esses problemas que ela tem enfrentado também, em nome de Jesus, ó Pai. Clamamos ao Senhor pela sogra da nossa irmã Marinalva Santos, a Denise, que está no início do tratamento contra o câncer, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor fortaleça ela, que o Senhor a ajude, que o tratamento seja eficaz, que em breve ela esteja renovada, restaurada, curada desse câncer, Pai, em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem tido para com a vida do Marcelo Batista, a sua empresa e também a sua família. Que o Senhor receba a gratidão, a honra, a glória e o louvor, Pai. E clamamos ao Senhor pela saúde da Elaine, esposa do nosso irmão Marcelo, que está com um tumor no intestino. Que o Senhor cuide, que o Senhor faça com que esse tumor possa remir, que o Senhor direcione para o tratamento adequado, em nome de Jesus. Também te pedimos, ó Deus, pelo Alejandro e pela Sofia, que o Senhor os atraia para o Senhor, que eles estejam nos teus caminhos, que é o lugar mais seguro para que eles estejam, Pai. Então, que em nome de Jesus, o Senhor possa fazer com que eles estejam nos caminhos do Senhor, Pai. Confiantes em Ti, apresentamos esses pedidos, esses agradecimentos, sabedores de que o Senhor é grande em bondade, em misericórdia, em compaixão, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.